A Rocket Lab começou numa garagem na Nova Zelândia com uma ideia que parecia impossível: democratizar o acesso ao espaço. Hoje é a única concorrente real à altura da SpaceX. Tem crescido a bom ritmo, o entusiasmo à volta da empresa é enorme, mas bem analisadas as coisas, os números contam uma história diferente. Com uma valorização esticada e um lucro ainda em órbita, será que este é o investimento do século ou só mais uma história de especulação? Bom, fica desse lado e vamos descobrir. Há empresas que nascem para resolver problemas no imediato e depois há empresas que nascem para mudar a forma como a humanidade se relaciona com o universo. Ora, a Rocket Lab pertence a esta segunda categoria, embora, digamos, tenha começado de forma surpreendentemente modesta. Peter Beck fundou a Rocket Lab em 2006, na Nova Zelândia, com uma visão que parecia quase ingênua nessa altura: tornar o acesso ao espaço barato, frequente e fiável para pequenos satélites. Enquanto todos olhavam para a SpaceX de Elon Musk como a grande disruptora no setor, a empresa de Beck construiu um foguetão diferente para um mercado diferente. O Electron, o primeiro veículo orbital da empresa, não é grande nem foi concebido para ser grande. Com capacidade para cerca de 300 kg, até à órbita baixa terrestre, é um foguetão de nicho desenhado especificamente para clientes que precisam de lançar satélites pequenos sem ter de partilhar espaço com outros ou sem ter de esperar anos por uma janela de lançamento. E, dessa forma, não precisam de pagar o preço exorbitante de ir ao espaço num foguetão pesado. O primeiro lançamento orbital da empresa bem sucedido aconteceu em 2018 e desde então a empresa nunca parou. Em 2021 a Rocket Lab tornou-se finalmente uma empresa cotada em bolsa através de uma SPAC, passando a negociar no Nasdaq, e esta listagem permitiu financiar a expansão com uma outra ambição. Já não vai ser apenas uma empresa de lançamentos para o espaço, mas sim uma empresa de referência para tudo o que tem a ver com o mesmo, da construção de satélites à propulsão, dos sensores ópticos à comunicação por laser. Hoje, com sede operacional na Califórnia e presença não só na Nova Zelândia, mas também nos estados da Virgínia, em Maryland, no Canadá e também depois da aquisição da Mynaric na Alemanha, a Rocket Lab é uma das empresas espaciais privadas mais diversificadas do mundo. E é também por isso que a maioria das pessoas que não conhecem esta empresa, a primeira associação que fazem da mesma é o lançamento de foguetões. E estão certos, mas incompletos. O modelo de negócio da Rocket Lab assenta em 3 pilares que se reforçam mutuamente, criando aquilo que a equipa de gestão descreve como uma capacidade end-to-end no setor espacial. O primeiro pilar é, digamos, o lançamento, e este é protagonizado pelo Electron e pelo Waste. O Electron é o foguetão orbital dedicado para as pequenas cargas, como eu já mencionei, e o Waste é uma variável suborbital concebida especificamente para testes hipersónicos. Um nicho de defesa de enorme valor estratégico que a Rocket Lab tem dominado com uma taxa de sucesso de 100% em todas as missões até à data. Cada lançamento do Electron gera receita direta, mas o verdadeiro valor está na cadência. Quanto mais vezes a empresa lança para o espaço, mais eficiente se torna e mais atrativa fica para clientes que precisam de consistência e previsibilidade. O segundo pilar, e aquele com maior potencial de crescimento a médio prazo, é o Space Systems, o negócio de sistemas espaciais. Aqui a Rocket Lab fabrica satélites completos, as plataformas Pioneer, Photon, Explorer, Lightning e o conceito de Flatlight, bem como uma vasta gama de subsistemas, painéis solares de silício, rodas de reação, Star Trackers, sistemas de separação, propulsão elétrica, entre muitos outros. Com a aquisição de uma empresa já este ano, a Mynaric adicionou os terminais de laser óptico ao portfólio, estabelecendo assim também a primeira presença europeia. Outra aquisição da Motive Space Systems trouxe robótica espacial de classe marciana para o catálogo desta empresa. Já o terceiro pilar é ainda um horizonte em construção, o Neutron. Este foguetão de médio porte, com capacidade até 13 toneladas, novamente em órbita baixa, está a ser concebido para ser reutilizável e representa a aposta da Rocket Lab no mercado de constelações de satélites em rápido crescimento. O Neutron já conta com 5 lançamentos contratados e o manifesto está a crescer a um ritmo acelerado. Podemos dizer que este modelo de negócio é inteligente por uma razão fundamental. A empresa não depende apenas de uma fonte de receita. Quando os lançamentos abrandam
por razões técnicas ou meteorológicas, o Space Systems continua a faturar e quando um cliente cancela um satélite, a empresa pode ainda vender-lhe os subsistemas. É uma estratégia de integração vertical que cria redundância económica e ao mesmo tempo captura valor em cada euro gasto por clientes do setor espacial. Setor esse que está a viver um momento de transformação sem precedentes. Durante décadas foi um domínio quase exclusivo dos governos e grandes contratantes da defesa. Hoje é um mercado em ebulição onde as startups competem com gigantes e onde os satélites encolheram desde o tamanho de um autocarro para o tamanho de uma caixa de sapatos. A órbita terrestre baixa está a tornar-se, assim, numa infraestrutura crítica da economia global. E os números são reveladores. O mercado espacial global ultrapassou os 600 mil milhões de dólares, de valor total, e estima-se que possa atingir o trilhão de dólares até ao final desta década. Este crescimento é impulsionado por várias forças convergentes, a proliferação de constelações de satélites para comunicações, como a Starlink, da SpaceX ou o OneWeb, o crescimento exponencial da observação terrestre para fins comerciais e de defesa, a emergência dos sistemas de posicionamento alternativos ao GPS e a crescente importância estratégica do espaço para os governos ocidentais no contexto geopolítico atual. A indústria de lançamentos está a amadurecer rapidamente também. A redução dos custos de acesso ao espaço, em grande parte graças à reutilização dos foguetões, democratizou o mercado, mas também aumentou a concorrência. Ao mesmo tempo, criou aqui uma nova procura. Mais satélites em órbita precisam de ser lançados, mantidos e eventualmente substituídos, o que favorece empresas com capacidade de lançamento regular e fiável. Falei também no contexto geopolítico, porque acrescenta aqui uma camada de urgência. Os governos ocidentais, em particular os Estados Unidos, estão a investir de uma forma crescente em capacidades espaciais para a defesa e segurança nacional, desde sistemas de vigilância e de comunicações militares até à detecção de mísseis hipersónicos. A Rocket Lab, podemos dizer, está bem posicionada neste segmento, como são evidência disso os contratos que tem com o Departamento de Defesa americano, a Space Force e a SDA. No entanto, ser pequeno no mercado dominado por gigantes é sempre arriscado. E a Rocket Lab encontrou aqui um equilíbrio muito delicado entre nicho e escala que a diferencia da maioria da concorrência. No segmento de lançamentos pequenos dedicados, a empresa enfrenta rivais como a Virgin Orbit, que se reestruturou em 2023, e a Firefly Aerospace, que ainda está numa fase inicial de operação. A Exolaunch e outras empresas de rideshare oferecem alternativas mais baratas, mas sem a flexibilidade do lançamento dedicado, e neste contexto podemos mesmo dizer que a Rocket Lab é líder do segmento, com mais de 60 lançamentos Electron realizados e uma taxa de fiabilidade que poucos conseguem igualar. No segmento de médio porte, onde o Neutron vai competir, o cenário é mais difícil. A SpaceX já domina com o Falcon 9 reutilizável, que redefiniu a economia dos lançamentos. A United Launch Alliance e a Ariane Space têm presença estabelecida, já a Relativity Space, a ABL Systems e outras são empresas que estão também a tentar entrar neste mercado. O Neutron vai assim ter de provar que o design reutilizável e a capacidade de lançamento frequente justificam o investimento dos clientes. Já no terceiro ramo de negócio, o Space Systems, a concorrência é muito fragmentada. Empresas como a Maxar Technologies, a Ball Aerospace ou a Surrey Satellite Technology dominam segmentos específicos, mas nenhuma oferece a integração vertical que esta empresa está a construir. É aqui que a estratégia da empresa se torna muito mais interessante, porque ao controlar cada vez mais componentes da cadeia de valor espacial, pode oferecer preços mais competitivos e prazos mais curtos, ao mesmo tempo que vai capturando margens em cada fase. A grande ameaça competitiva, convém não ignorarmos isso, chama-se SpaceX. Além de dominar os lançamentos pesados, como o Falcon 9 e o Starship, a empresa do Elon Musk está a expandir para novos segmentos com uma agressividade que poucos conseguem acompanhar. No entanto, a SpaceX tem os próprios clientes cativos e alguns problemas de escala. É pouco provável que queiram entrar no nicho dos satélites mais pequenos e dedicados, com a mesma intensidade com que estão a dominar o mercado de satélites mais pesados. Falando de exposição geográfica, a Rocket Lab é uma empresa de raízes neozelandesas, como eu mencionei no início, mas o coração da empresa é americano. Os Estados Unidos são de longe o mercado mais importante, tanto do lado da receita como do lado dos contratos governamentais. O facto da empresa ter sede operacional em Long Beach, na Califórnia, e de ter construído o segundo complexo de lançamento em Wallops Island, na Virgínia, numa parceria, aliás, com a NASA, posiciona no centro do ecossistema espacial americano. Esta proximidade ao governo dos
Estados Unidos é estrategicamente vital. Os contratos com o Departamento da Defesa, a Space Force e o SDA representam uma parte crescente da receita e do backlog desta empresa. O programa HASTE e os contratos PWSA, mais a recente seleção para o programa Golden Dome, são exemplos concretos desta relação privilegiada com o governo americano. Já a Nova Zelândia continua a ser o lar da plataforma de lançamento original, com uma localização geográfica única que permite órbitas polares e sincrónicas com o Sol de forma particularmente eficiente. E este ativo imobiliário espacial, digamos assim, é difícil de replicar. A recente aquisição da Mynaric, uma empresa alemã de comunicações ópticas, representa a entrada formal desta empresa no mercado europeu, num contexto em que a Europa está a tentar afirmar a autonomia estratégica no espaço, com programas como o IRIS para comunicações seguras por satélite. Esta presença europeia também pode abrir portas a contratos que de outra forma seriam inacessíveis. Falando de números, o primeiro trimestre de 2026 foi, em todos os critérios, o melhor trimestre da história desta empresa, gerou mais de 200 milhões de dólares em receita, um crescimento de 63% face ao mesmo período do ano anterior, e alcançou uma margem bruta de 38%. São números que refletem tanto o crescimento da cadência de lançamentos como a maturação do negócio dos sistemas espaciais. O backlog da empresa atingiu mais de 2 mil milhões de dólares no final do trimestre, um aumento de 108% face ao ano anterior. Este indicador é particularmente importante porque representa a receita que já foi contratada, mas ainda não reconhecida, e é, em linguagem simples, o combustível para o crescimento futuro. De notar que 36% deste backlog vai ser reconhecido nos próximos 12 meses e os restantes 64% além desse horizonte. Falando no balanço, vemos que a empresa tem acesso a cerca de 1,5 mil milhões de dólares em liquidez, resultado da constante emissão de ações e dívida também que vai emitindo, o que proporciona aqui uma almofada confortável para continuar a investir no Neutron, integrar as aquisições das empresas recentes e explorar novas oportunidades no mercado. O lado menos confortável desta equação é que a Rocket Lab continua a ser deficitária. O EBITDA foi negativo, quase 12 milhões de dólares, o cash flow operacional também é negativo, uma realidade que a empresa reconhece abertamente e atribui principalmente ao investimento contínuo no tal programa Neutron. Ou seja, não há lucro, nem líquido nem operacional, e a empresa está a queimar dinheiro, ou se quisermos, a investir capital neste novo programa. Mas a verdade é que quem está a pagar a conta são os acionistas com uma diluição constante. Esqueçam os ROICs, as margens e a alavancagem. A fase em que estamos a analisar esta empresa ainda não permite usar nenhuma dessas métricas de qualidade. Para o segundo trimestre, a expectativa é de crescimento, ainda assim o EBITDA vai continuar a ser negativo em quase 26 milhões de dólares. E a grande questão para qualquer investidor que se preze não é, obviamente, o que a empresa consegue ao dia de hoje, mas sim o que pode conseguir no futuro. E aqui o potencial é genuinamente entusiasmante, desde que a execução continue no mesmo caminho. O Neutron é o catalisador mais óbvio de crescimento. Quando e se este foguetão reutilizável de médio porte entrar em serviço, a Rocket Lab passará de ser um player de nicho nos lançamentos pequenos para um concorrente direto no mercado muito maior. Com 5 lançamentos já contratados, ainda antes do primeiro voo, e este manifesta crescer rapidamente até ao final da década, o interesse do mercado é real. A equipa de gestão está também confiante e tem passado essa mensagem para o mercado que o primeiro lançamento vai ser ainda este ano. O negócio do Space Systems tem potencial de expansão significativo também. A estratégia de integração vertical, onde a Rocket Lab fabrica cada vez mais os componentes que antes comprava no mercado, não só melhora as margens, como cria um portfólio de produtos verdadeiramente vendável externamente. O Gauss, o novo sistema de propulsão elétrica desenvolvido internamente e com uma linha de produção de 200 unidades já estabelecida, é um exemplo concreto, resolve um problema real de escassez da cadeia de fornecimento e pode tornar-se numa fonte de receita recorrente de alto valor. O facto da empresa ter sido selecionada também para o programa Golden Dome, em parceria com a Raytheon, para o desenvolvimento de interceptores baseados no espaço para a Space Force dos Estados Unidos, é também um catalisador potencialmente transformador. Programas desta natureza tendem a gerar contratos
plurianuais de grande dimensão e a posição da empresa como fornecedor de confiança para o complexo de defesa americano é um ativo também de longo prazo. A expansão europeia via a Mynaric abre também uma nova frente de crescimento em terminais de comunicação óptica, uma tecnologia crítica para as constelações da próxima geração, onde a latência e a largura de banda dos links intersatélite são fatores determinantes. Dito isto, chegou a altura de colocar números nas minhas projeções e perceber se os cenários podem ser realistas ou não. E começando pelo EBITDA, a minha projeção coloca a empresa em território positivo já em 2027, com um crescimento anual daí em diante de 45%. Ora, isto resulta num EBITDA total, em 2035, de 1,5 mil milhões de dólares, um valor que logo à partida talvez seja surrealista. Vejamos, a margem do EBITDA por essa altura deve andar entre os 12% a 24%, o que nos daria uma receita, no pior dos casos, de 7 mil milhões de dólares. 7 mil milhões de dólares é muita fruta para quem atualmente faz apenas 600 milhões ao ano. Ora, se eu assumir que este novo Neutron vai estar disponível já a partir do próximo ano e começa a fazer, digamos, 15 lançamentos por ano, à volta de 55 milhões cada um, se somarmos também 30 lançamentos do Electron, custam à volta de 9 milhões cada, com o segmento dos sistemas espaciais a conseguir por si só 1,6 mil milhões, estamos a olhar para uma receita que pode chegar, na melhor das hipóteses, a 2,5 mil milhões de dólares. Isto, com uma margem de 24% para o EBITDA, são apenas 650 milhões, ou seja, menos de metade da minha projeção. E atenção, porque estes 15 lançamentos por ano são apenas uma estimativa. Se a empresa ficar por 8 lançamentos, o cenário fica ainda pior. Para vocês terem uma ideia, o Falcon 9 da SpaceX demorou 5 anos, desde que foi feito o primeiro lançamento, a atingir 15 por ano. Além de tudo o que eu já mencionei, para não perder dinheiro neste investimento, seria preciso que o mercado, nessa altura, em 2035, pagasse um múltiplo de 33 vezes o EBITDA, o que é, digamos, também extremamente elevado. Assim que já começam a ficar com uma ideia de que esta enorme explosão de mais de 1600% no preço da ação nos últimos 2 anos é baseada puramente em especulação. Não há lucros para mostrar, o produto da maior expectativa ainda não foi lançado e o mercado já está a pagar 18.247 vezes pelos lucros de 2027. Olhando para os fluxos de caixa livres, a premissa é idêntica. Para justificar o preço atual, a empresa teria de crescer os mesmos a 45% ao ano durante quase uma década, que me parece, na verdade, ser algo absurdo. Mesmo mantendo o número de ações constantes, esta projeção base atira os fluxos de caixa livres dos acionistas para 10 mil milhões de dólares. Agora imaginem vocês quanto é que teria de ser a receita nessa altura se estes 10 mil milhões representassem apenas uma margem de 15%, um valor completamente fora do normal. Até podemos estar a falar aqui de uma boa empresa, entusiasmante, sem dúvida, e com um modelo de negócio voltado para o futuro, mas a matemática não bate certo, na minha opinião, ainda que eu reconheça existir aqui uma vantagem competitiva. Vantagem essa que é multidimensional, ou se quisermos em 4 dimensões diferentes. A primeira é a experiência operacional, com mais de 60 lançamentos Electron realizados e uma taxa de fiabilidade muito elevada, a Rocket Lab acumulou um historial que os seus concorrentes no segmento de lançamentos pequenos simplesmente não têm. Num setor onde a confiabilidade é literalmente uma questão de vida ou morte do negócio, nenhum cliente quer ver o seu satélite de vários milhões de euros destruído num lançamento falhado, e este historial é um ativo que demora anos a construir. A segunda dimensão é a integração vertical crescente. A capacidade de oferecer não apenas o lançamento, mas também o satélite, os subsistemas, a propulsão, as comunicações e até a robótica, cria aqui uma proposta de valor única. Um cliente que começa por comprar um lançamento Electron pode acabar a encomendar uma plataforma Pioneer completa com os subsistemas da Rocket Lab, e esta stickiness é difícil de eliminar. A terceira dimensão é o acesso privilegiado ao governo americano. As certificações, as autorizações de segurança e as relações estabelecidas com o Pentágono, com a Space Force e com a NASA não são coisas que se obtenham da noite para o dia. São o resultado de anos de entregas consistentes e de investimento em compliance. Esta barreira de entrada regulatória protege esta empresa e as restantes que já operam de concorrentes que queiram entrar rapidamente no mercado da defesa. E por fim,
Talvez a dimensão menos óbvia, mas igualmente importante, é a localização das infraestruturas de lançamento. A Launch Complex 1, na Nova Zelândia, e o Complexo 2, em Wallops Island, oferecem inclinações orbitais e janelas de lançamento que são difíceis de replicar rapidamente. A infraestrutura de lançamento é muito cara, demora anos a construir e está sujeita também a aprovações regulatórias complexas. Mas a análise não podia ficar por aqui e ignorar os riscos que no caso desta empresa são reais e variados. A valorização e o preço de entrada é, se calhar, o mais evidente. Estamos a falar de uma empresa que está a ser avaliada pelo mercado com múltiplos muito elevados, típicos de empresas de crescimento sem rentabilidade, o que significa que uma parte substantiva do potencial futuro já está incorporada no preço atual. Uma empresa pode ter excelentes perspectivas e ainda assim ser um mau investimento se o mercado já estiver descontado em excesso, o que me parece, aliás, ser o caso. Os atrasos e as falhas no Neutron são o segundo risco mais evidente. O foguetão já tinha sido prometido para 2024, depois passou para 2025 e agora para 2026. Cada atraso vai corroendo a confiança e prolonga o período do consumo dos fluxos de caixa, e um primeiro lançamento falhado vai ter um impacto significativo tanto na cotação como na capacidade de reter os clientes já contratados. O desenvolvimento de um novo foguetão de médio porte, especialmente com a arquitetura de reutilização, é um dos desafios de engenharia mais complexos que existe e, ao contrário da SpaceX, a Rocket Lab ainda não o fez. Outro ponto negativo é a diluição dos acionistas. A empresa tem emitido ações de forma recorrente para financiar o crescimento e, enquanto não atingir fluxos de caixa positivos, o que pode demorar vários anos, este padrão vai continuar. Algo que eu ainda não mencionei e que também é importante é a concentração de clientes. Uma parte substancial do backlog dos sistemas espaciais está ligada a contratos SDA e a não renovação ou a redução de âmbito ou atraso nestes contratos teria um impacto imediato e significativo nas projeções que eu vos mostrei da receita. A integração de aquisições, a concorrência da SpaceX no curto prazo e o facto dos lançamentos do Electron ainda não conseguirem uma reutilização operacional são outros riscos também associados a esta empresa. Mas no fim, e dando aqui a minha opinião, a Rocket Lab é uma empresa com crescimento real, um posicionamento estratégico no setor em expansão e uma equipa de gestão que tem cumprido, no essencial, os seus compromissos operacionais, quer no Electron e também no ACE. O backlog da empresa e o crescimento de 63% na receita são factos, não são projeções, mas ao mesmo tempo é uma empresa sem rentabilidade, com consumo de caixa contínuo, dependente de um foguetão que ainda não voou, com múltiplas aquisições por integrar e com um preço de mercado que tende a incorporar cenários demasiado otimistas. Para mim, a questão nem é tanto se a Rocket Lab é uma boa empresa, até pode ser, mas se ao preço atual o risco-retorno justifica abrir uma posição face a todas as incertezas que eu vos mostrei neste episódio. Agora, cabe-vos a vocês estudarem a mesma, avaliar o vosso perfil de investidor e, obviamente, partilhar a vossa opinião na caixa de comentários. Semana negativa para praticamente todos os índices mundiais, com os Estados Unidos a serem os únicos a conseguir fechar em território positivo. Destaque para o Brasil, que perdeu mais de 4%, e para a Bolsa do Japão, que superou ligeiramente os 2% de perdas. No que toca a notícias, a Google está em conversações com a SpaceX para colocar data centers diretamente na órbita terrestre, e a ideia desta aliança histórica é usar a constelação de satélites Starlink e os foguetões Starship para contornar um dos maiores problemas da inteligência artificial em Terra: o consumo pornográfico de energia e água necessário para arrefecer os servidores. Ao levar os dados para o espaço, a Google procura energia solar ininterrupta e o frio natural do vácuo, enquanto a SpaceX garante o monopólio da infraestrutura de transporte e da conectividade global. Esta notícia parece saída de um filme de ficção científica, mas é uma resposta desesperada à crise energética e ambiental que a IA está a provocar no planeta. Os gigantes tecnológicos estão a perceber que construir data centers na Terra está a tornar-se politicamente incorreto e regulatoriamente inviável devido à pegada ecológica. Levar os servidores para o espaço é a derradeira manobra de deslocalização, não só ambiental, mas também fiscal. O problema é que, ao fazerem isto, a Google e a SpaceX estão a criar aqui um precedente muito perigoso de soberania corporativa. Quem é que fiscaliza os dados que estão a orbitar fora de qualquer jurisdição nacional? Se o teu servidor está no espaço, a que leis de proteção de dados é que ele responde? São tudo perguntas muito pertinentes que por agora vão continuar sem resposta. Os salários em Portugal continuam a crescer acima da inflação, mas o ritmo
ritmo deste crescimento está a abrandar. Os dados oficiais mostram que, embora os nossos ordenados ainda consigam manter uma ligeira vantagem sobre a subida dos preços, a almofada financeira está a encolher mês após mês. Este abrandamento no crescimento salarial surge neste momento de grande incerteza económica, sugerindo que as empresas estão a começar a atingir o limite do que podem pagar para reter o talento sem comprometer as margens de lucro. O facto deste crescimento estar a abrandar agora, precisamente quando a inflação deu sinais de aceleração em abril, é na prática um sinal de alarme. Mostra que o motor salarial português esgotou o fôlego antes de conseguirmos fechar o abismo dos 38% que nos separa da média europeia. As empresas não vão conseguir continuar a aumentar salários num cenário de juros altos e com os custos da energia a subir, o que significa que os trabalhadores portugueses vão voltar a ficar encurralados entre a estagnação do ordenado e a subida implacável do custo de vida. Por fim, a publicidade a planos de poupança e reforma e seguros de investimento deixou de precisar do carimbo ou da aprovação prévia do regulador antes de ir para o ar. Com esta alteração, as seguradoras e os bancos ganham luz verde para lançar campanhas de marketing de forma muito mais rápida e agressiva, e a fiscalização deixa assim de ser preventiva e passa a ser punitiva, o que significa que o regulador só vai intervir e aplicar coimas depois da publicidade já ter sido emitida e de ter captado o dinheiro dos aforradores. Esta decisão é uma cedência perigosa, em nome da desburocratização numa economia como a portuguesa, onde a literacia financeira é historicamente baixa e onde as famílias procuram desesperadamente alternativas para rentabilizar as suas poupanças. Retirar o filtro prévio da publicidade é abrir aqui uma caixa de Pandora. As instituições financeiras sabem perfeitamente como camuflar o risco em letras pequenas e destacar os ganhos hipotéticos com cores muito agarridas, e dizer que o regulador atua depois é ignorar o facto de que, quando a multa chegar, o estrago na carteira do pequeno investidor já está feito. Assim que se visa uma publicidade a prometer o PPR perfeito ou o seguro milagroso, lembra-te que aquele anúncio não passou pelo controle de qualidade do regulador e que és tu a única linha de defesa do teu próprio dinheiro. No que toca ao portfólio, vimos esta semana uma subida de dividendo da Simon Property, um dos REITs mais importantes do mundo, em 2%, e vimos também um reforço na empresa Accenture a meio da semana. A narrativa da IA continua a fazer moça nas empresas de consultoria e eu continuo a acreditar que vão ser necessários consultores para implementar e gerir todos os softwares ou agentes associados de inteligência artificial. Talvez consultores mais experientes, é muito provável, mas a procura não vai desaparecer. Além de que a empresa tem mostrado crescimento durante este tempo, tem feito parcerias com a Alphabet e a SAP, por exemplo, que são também eles sinais de confiança importantes. Mas se tu queres conhecer as minhas operações em tempo real e ordens também, e inclusivamente análises exclusivas como esta, então passa pelo Patreon e pondera juntar-te a nós. O portfólio, esse fechou a semana nos $119 mil, com 4% de rentabilidade este ano, sem contar aqui com os dividendos. Dividendos esses que superaram os $70 recebidos neste mês de maio. E por hoje é tudo. Deixa o teu like se gostaste do episódio, subscreve o canal, partilha a tua opinião na caixa de comentários, segue-me no Insta e no Spotify, onde eu vou subindo mais conteúdo, e não te esqueças, obviamente, de passar pelo Patreon. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. In one of the books, I said my motto, which I think about every morning, is very simple. Shut up, suit up, show up. Now, I'm speaking to myself when I say this. Shut up means stop whining. You know, there are people who don't have food today. There are people whose children are being killed today. There are people who don't have a roof over their... You have tons of things. Shut up, don't whine. Speaking to myself. Suit up means prepare, do your homework. Don't expect life just to present it to you. You have to go out and work hard at something. Show up meaning not show off, but just do the best you can. Step into life, you know. Sooner or later, life knocks us down. Death is the great democracy, but you're here to live it as best you can by lights that matter within instead of what people around you are saying, you know. And as simplistic as that slogan is, I know a lot of people have copied it and put it on their refrigerator because it's a reminder of this is your life, you're accountable, what are you going to do about that?